Beleza, pessoal, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre máquinas de costura industriais, tá ok? E é sempre aquela dúvida no canal, né? Qual que é a melhor, o que que eu compro e tal. Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui e quem sabe a gente chega a um consenso aí que sirva para todos. Eu vou tentar abordar alguns detalhes aqui sobre máquinas de costura industriais que podem ser relevantes na hora da sua compra, tá ok? Bora lá? Gente, para começar a falar sobre esse assunto, eu já vou dizendo para vocês bem claro, não se compra um carro, né, sem fazer um test drive, assim é uma máquina de costura, tá ok? Também outra coisa, não se compra sem estar habilitado, então eu acho que é o seguinte, se você quer diminuir custo e saber que tipo de equipamento comprar, o primeiro passo é procurar um curso presencial, industrial e reconhecido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você deve fazer um curso onde você esteja presente, trabalhando com equipamento industrial, porque aí você já vai estar tendo contato, né, já vendo se é aquilo que você realmente quer, né? E como eu falo para pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho, ou então está trabalhando em costura também, então eu acredito que o certificado é muito importante, então procurar uma instituição que tenha um certificado reconhecido. Uma delas aí que eu posso dar como exemplo é o sistema FIENG, né? Ligados ao sistema FIENG, que é a Federação das Indústrias. Então isso já vai te servir, ter um certificado assim até mesmo como base de currículo. É só para dar uma entrada nisso. Então um curso é muito importante, porque aí você já vai vendo o que você quer e já vai estar operando o equipamento, né? Está sendo um curso dentro daquilo que você vai estar depois optando a estar comprando. Partindo desse princípio, gente, eu vou falar o seguinte, que tem vários tipos de pessoas que vêm no canal. Então eu converso com pessoas aqui que estão vindo da linha doméstica, outras que estão tentando montar um pequeno negócio, outras que estão investindo, eu converso com empresários, eu converso com estudantes, né, pessoas, né, muitas das pessoas pensam que para costurar não precisa estudar, né, na linha industrial você tem que estudar bastante, porque é uma questão de investimento. Muito aqui no canal mesmo vocês podem ver aí, tem vários comentários aí de pessoas que se deram mal na hora da compra, que reclamam da máquina e tal, porque provavelmente pulou alguma parte desse processo. Então procurar um curso é bem interessante também. Outra coisa, gente, para você que está mesmo decidindo aí estar comprando uma máquina, é bem importante escolher a linha que você está trabalhando, que quer trabalhar, tá? Isso faz toda a diferença na hora de escolher a sua máquina, né? Tem muita gente que atira para tudo é lado, né? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, principalmente o pessoal que veio da linha de máquinas domésticas, eles trazem a mentalidade da máquina doméstica para a máquina industrial e é meio complexo isso, porque o que acontece? Na linha de máquina doméstica você tem equipamentos que são desenvolvidos para fazer várias operações, né? Então tem uma máquina que tem 80 pontos, que faz caseado, que faz botão, faz isso, faz aquilo, né? Mas não são equipamentos que dão produção. Aí eles vêm para a linha industrial com essa mesma mentalidade. Quando percebe que na linha de máquina industrial é cada máquina para uma determinada função. É muito importante você escolher uma linha. Eu vou estar falando aqui na linha de confecção de vestuário e isso é muito amplo, tá? Não tem como abordar tudo, principalmente com o tempo de vídeo que a gente tem, tá? Então eu vou estar separando aqui alguns pontos que podem ser relevantes para você na hora da escolha, tá? Vamos falar na linha de confecção de vestuário, a gente vai falar aí em todo tipo de peça, tá? Então vamos separar essa linha pelo seguinte, por máquinas para tecido plano, malharia, tá? Então eu vou separar essa linha em duas e aí tem várias outras linhas dentro de cada uma dessas linhas. Mas o importante de se saber é conhecer para que a máquina é feita, se ela é feita para acabamento, se ela é feita para... Então isso é importante, você conhecer isso. Porque principalmente o pessoal que veio da linha doméstica tem essa visão que a máquina faz tudo, né? Que era uma máquina, uma peça que faz tudo. Isso não funciona na linha industrial, não tem como ser assim, tá? Então você tem que prestar bastante atenção no que você quer fazer para comprar uma máquina. Um exemplo claro disso, vamos falar aqui na linha tecido plano.
Eu vou abordar essa linha bem superficial, porque tem muito equipamento, tá? E a linha de tecido plano na indústria, ela tem investimentos pesados, né? Então ela tem alguns equipamentos de custo muito alto. Isso não quer dizer que você não deva entrar, não, tá? Não toma isso como medo, não. Só que na linha de tecido plano, ponha na cabeça que para fazer algumas coisas você vai gastar valores bem excessivos e às vezes para poder fazer pequenas coisas. Um exemplo claro é para o pessoal que veio da linha doméstica, que está acostumado ali a estar colocando uma máquina para pregar botão, né? E fazer um caseado. Quando você entra para a linha industrial, você não tem uma máquina que faz isso. Você tem uma máquina que faz botão, outra que faz caseado, outra que faz o fechamento, né? E daí por diante. Então o que é interessante você saber é o que você quer fazer. Então definir, eu quero trabalhar com tecidos pesados. Então você vai comprar uma máquina para um transporte mais pesado. Isso é fundamental você entender. Na linha industrial existe máquinas com transportes leves, né, que são máquinas para tecidos como seda, esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhe aqui, né, que são tecidos leves. Daí você já tira aí. Tecidos médios e pesados, transportes médios e pesados. Então elas são desenvolvidas de acordo com o que elas vão costurar. Então para quem está comprando até uma máquina usada, né, poxa, eu quero comprar, achei aquela máquina com preço legal. Mas saiba o que a pessoa fazia antes, né? Tenha um contato com a máquina para você ver se é aquilo que você realmente precisa. Porque muitas das vezes você pode estar comprando um equipamento e não entendendo por que você não consegue fazer determinado tipo de coisa com ela, né? Mas ela não franze. Às vezes o seu transporte é pesado e você fica louco ali sem entender por que aquilo não está dando certo para você, porque você não observou isso. Então definir uma linha, né, que tipo de tecido você vai costurar é interessantíssimo. E na linha de tecido plano eu nem vou abordar muito, porque tem muitos equipamentos e equipamentos com valores muito altos, tá? Mas dá sim para você entrar e começar a estar trabalhando nisso. Tá? Geralmente a única máquina que eu vejo que ela encaixa em todas as linhas é a máquina reta. Mas eu não vou abordar a linha de tecido plano porque isso demanda um pouco de estudo para poder falar sobre isso. Então se você tira aquela mentalidade que você tinha na costura caseira, que tem um jeitinho na costura industrial, porque não é bem assim. A indústria trabalha com a questão tempo para nós, para todo mundo que trabalha com peças industriais é tudo, né? Você tem que estar muito adiantado, então as máquinas têm que ser rápidas, você tem que ter uma máquina de boa qualidade para que se torne produtivo para você. E isso é uma dúvida muito difícil de definir sobre isso, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre a linha de malharia. A linha de malharia também muita gente vem e confundem muito esse tipo de linha, né? E acha que uma máquina é para tudo. Também não é. Se você trabalha com calcinhas, por exemplo, você tem equipamentos desenvolvidos para calcinha. Então fazer um curso antes naquilo que você quer fazer vai já te dar essa visão do tipo de equipamento e coisas que você vai necessitar para estar operando e estar lucrando. Eu vejo essa questão, quem está tentando entrar nessas linhas está procurando fonte de renda. É assim que eu vejo, né? Eu não estou falando aqui de costura artesanal e eu estou falando aqui em questão de rendas, ou então profissionalismo. Mas, gente, eu vou falar com vocês, eu cometi muitos erros. Toda pessoa experiente comete erros. E todos os dias na costura a gente aprende, tá? Então não pensem que é fácil. Não é um bicho de 7 cabeças se você for seguindo os processos corretos, tá? Na linha de costura industrial você tem separações de cursos, né? Você tem partes de corte, né? Existem vários tipos de profissional, não existe indústria de uma só. Assim são os equipamentos, existem equipamentos para cada tipo de profissional e para cada tipo de necessidade. Então é você que deve definir aquilo que você pretende fazer para que você compre o equipamento correto, tá? Então se você vai estar trabalhando com lingerie, procure equipamentos que está trabalhando dentro dessa linha. Se você vai estar trabalhando com camisetas, vou procurar equipamentos para a linha de camisetas. Isso não quer dizer que você não possa fazer as outras coisas, mas definir uma linha é bem interessante, tá? Falando em linha, gente, é outra coisa muito interessante. As pessoas sempre observam pela questão preço, né? E beleza, né? Se você olhar máquinas, elas todas parecem na linha industrial, né? Vocês digitem aí galoneira. Se vocês olharem as máquinas, elas vão todas se parecer, né? O que é interessante você saber sobre isso? Existem dois tipos de máquinas. Existem as máquinas de primeira linha, né? E as máquinas de segunda linha,
As máquinas de primeira linha, gente, é muito interessante de você avaliar pelo seguinte, que são máquinas mais reconhecidas, mas elas têm valores mais caros. E as de segunda linha também tem máquinas muito boas. Eu, por exemplo, nos vídeos eu mostro a grande maioria máquinas de segunda linha, tá? E costuro com elas e faço peças para a indústria. Só que assim, é uma questão de custo-benefício. Eu não tenho manutenção, eu não tenho um monte de coisa, eu não tenho essa necessidade. E hoje, né? Mas eu já tive esse tipo de problema anteriormente. Eu, por exemplo, comecei na linha de calçados, né? Calçados e bolsas, e eu comprei equipamentos para a linha de confecção comum, né? Eu fui orientado a comprar e depois eu vi que eu tinha investido e perdido meu tempo. Então é muito interessante vocês observarem isso, tá? Porque muitas das vezes você consegue fazer com um determinado tipo de equipamento uma determinado tipo de coisa, porém ela não se torna produtiva, você não consegue desenvolver. Eu, por exemplo, quando comecei com bolsas e eu comprei máquinas retas comuns, porque eu precisava comprar outro tipo de equipamento, que era equipamentos para calçados, equipamentos mais robustos, né, transportes mais pesados, e eu comecei fazendo ali bolsas de couro em máquinas retas. Eu perdi muito tempo. Então toda a experiência nada mais é do que um acúmulo de erro, até eu voltar a estudar e procurar entender um pouco mais sobre isso, né? E na costura industrial tem detalhes que vocês têm que tirar a cabeça da questão industrial com costura doméstica, onde você consegue um moldezinho, onde você consegue... Na indústria tudo é segredo, tudo é tempo, tudo é rápido e tudo você tem que estar adiantado, porque senão você vai estar perdendo dinheiro. Então isso é muito importante você ter isso em cabeça na hora em mente, na hora de estar comprando o equipamento, né? Interessante saber também que você tem equipamentos que são muito parecidos, mas tem equipamentos de segunda linha e de primeira linha. Isso é muito fácil de você observar. É como eu disse, entra no YouTube, digita galoneira, você vai ver que todas elas parecem a mesma coisa, mas parecer não é a mesma coisa. E as máquinas de primeira linha são máquinas mais robustas e tal, mas também tem um preço bem maior, mas também são máquinas mais confiáveis. Na máquina de segunda linha existem máquinas muito boas, mas é aquela questão custo-benefício, tá? Então é difícil para me dizer compre essa ou compre aquela, tá? Hoje no Brasil a grande maioria do que eu vejo não é máquina de muita qualidade, tá? Então tem que ficar atento a isso, porque depois pode gerar para você um custo ou uma troca do equipamento. Então você tem que avaliar o custo-benefício para adquirir uma máquina. E observa bem uma coisa, as máquinas de primeira linha têm custo superior, um pouquinho mais caro. Na hora da compra da máquina eu vou dar algumas dicas aqui para que você possa estar... Você que nunca comprou uma máquina, possa estar escolhendo o equipamento correto, tá ok? A primeira dica é, primeiro, gente, faça um curso. A segunda, procure ir comprar uma máquina para você, e você ir pessoalmente comprar a máquina, porque aí você faz um teste, vê o funcionamento, vê velocidade da máquina é importantíssimo. Quanto mais rápida, melhor. Esse negócio de diminuir velocidade de máquina, isso não é para profissionais. Profissionais querem máquinas rápidas, então operá-las, aprender a operar um equipamento mais rápido é fundamental para você que precisa de tempo. Então estar presente lá na hora da compra da sua máquina, ir ver, não sair comprando por foto, por dica do Júlio, por dica de ninguém. É você que sabe o que é bom para você, tá? Então estar ali, observar uma questão seguinte, se você tiver muita dúvida sobre uma máquina, sobre um determinado tipo de marca, procura pessoas que a tenham, né, que já utilizaram ou tenham esse tipo de máquina para te dar uma opinião, e não se baseie em cima de uma só pessoa, baseie-se em cima de outras pessoas, tá? Então procure mais informações sobre a marca, né? E geralmente as pessoas têm um apego muito emocional com máquina, né? Então porque ele costura com um determinado tipo de máquina, ele fala, não, minha máquina é ótima. Mas às vezes você não vai comprar só sobre a base da opinião dele. Observa, vá lá na loja, observe a máquina, converse com a pessoa, veja a questão manutenção, né? Veja as questões garantias, né? Suporte para esse tipo de equipamento. Então dê esse tipo de olhada, né? Existem empresas aí que são competentes, vão estar apoiando, mas sempre peça uma segunda opinião, mesmo que você chegue lá e o cara te dê todas as garantias, né?
E se tiver opção, se você tiver condições, compre equipamentos de primeira linha. No Brasil está muito difícil de comprar esse tipo de equipamento, mas ainda tem muitas marcas boas e tal. Então, opte. Geralmente as máquinas de primeira linha são mais antigas no mercado, tá? Então, máquinas mais novas, muito cuidado com máquinas que estão chegando, estão sendo lançamento. Observe se ela é lançamento, mas se as outras marcas de primeira linha têm também os mesmos benefícios que essa está oferecendo, porque às vezes nem tudo é novidade, parece ser uma coisa muito boa, mas no entanto na hora de manutenção, de desenvolvimento, ou até mesmo de troca de peças, né, é complicado. Então essa é a dica. Então eu vou resumir aqui, ó. Nunca comprar uma máquina sem fazer um teste nela, nunca comprar uma máquina sem fazer um curso para poder saber operá-la, né? Saber o tipo de transporte que você está comprando, se é leves, médios ou pesados, isso é fundamental, né? Definir uma linha é fundamental também, tá? Avaliar quanto à manutenção, né? Como essa manutenção vai ser dada para você. Às vezes você compra uma máquina no site que ele está do outro lado do país e ele fala que você tem garantia de 3 meses, mas só para você mandar isso para garantia o custo é bem maior, né? Então é muito interessante, né, você está observando esses detalhes na hora da sua compra aí da sua máquina, tá? E é o que eu tenho a dizer sobre máquina de costura. Então, observar esses detalhes pode gerar para você menos dor de cabeça, né, posteriores. E eu desejo para vocês boa sorte, é o que eu posso falar. Eu não posso dizer para você essa marca é boa, isso é bom para você ou aquilo é bom para você. É você que tem que definir o que você quer fazer e procurar um equipamento dentro daquilo que você quer fazer. Esqueça a linha doméstica, porque na linha industrial não tem jeitinho. Cada tipo de equipamento é desenvolvido para um tipo de função. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, gente. Esse vídeo vai ficar um pouco maior mesmo, mas eu acho que o próximo vídeo eu tenho 2 assuntos aqui que também estão sendo muito questionados comigo, que o primeiro vídeo meu, que é o primeiro, é sobre a agulha, né? O pessoal me perguntou. E também é um assunto bem chato de falar. E o outro vídeo é sobre a questão preço. Muita gente tem me procurado para saber, Júlio, quanto fica para poder fazer isso, fazer aquilo, determinado tipo de coisa. Se vocês quiserem que eu fale qual dos assuntos, me falem aí. E no próxima quarta-feira eu coloco o próximo vídeo dentro desses assuntos. Ou agulhas, né? Ou a questão preços, né? Como definir um preço, o que pode ser relevante na hora de definir um preço. Tá ok? Bora lá então.